History Secrets. A história de Evangelho de Maria começa envolta em silêncio, fragmentos e ausência. Diferente dos textos canônicos, ele não chegou até nós completo. Partes importantes simplesmente desapareceram ao longo do tempo. E talvez seja justamente nesse vazio que reside o seu maior mistério. O que esse texto realmente dizia? E por que foi esquecido? Para compreender essa narrativa, precisamos voltar aos primeiros séculos do cristianismo. Um período marcado por diversidade de ideias, disputas teológicas e diferentes interpretações sobre a mensagem de Jesus. Nem todos os grupos pensavam da mesma forma. Nem todos aceitavam as mesmas autoridades. E nem todos reconheciam os mesmos textos como sagradosos. Nesse contexto, surge uma figura que já era conhecida nos evangelhos canônicos: Maria Madalena. Mas aqui, ela aparece de uma forma diferente. Não apenas como seguidora, mas como alguém que compreende ensinamentos profundos que outros discípulos parecem não entender completamente. Isso levanta uma questão inevitável. Estaria esse texto preservando uma tradição alternativa sobre os ensinamentos de Jesus? Ou refletindo uma interpretação posterior construída por comunidades específicas? Para responder, precisamos olhar para os próprios fragmentos do texto. O manuscrito mais conhecido foi encontrado em copta, provavelmente datado entre os séculos III e IV. Mas acredita-se que o conteúdo original seja ainda mais antigo, possivelmente do século II. O texto começa após a morte de Jesus. Os discípulos estão reunidos, confusos, com medo e sem direção clara. Nesse momento, Maria Madalena se levanta. Ela começa a falar. E o que ela compartilha não é uma lembrança comum. É um ensinamento. Algo que, segundo o texto, ela teria recebido diretamente de Jesus. Isso muda completamente a dinâmica da narrativa. Porque não é Pedro, nem João, nem qualquer outro apóstolo tradicional que assume o papel central. É Maria. E isso cria tensão. Algo ali não era facilmente aceito. Segundo o relato, alguns discípulos questionam sua autoridade, especialmente Pedro. Ele pergunta, de forma direta, se Jesus realmente teria revelado tais ensinamentos a ela e não aos demais. Essa reação não parece casual. Ela reflete um possível conflito interno dentro das primeiras comunidades cristãs. Quem tinha a autoridade para ensinar? Quem realmente compreendia a mensagem de Jesus? E mais importante, a revelação era pública ou reservada a poucos? O texto sugere que Maria possui um tipo de conhecimento específico, não baseado apenas em palavras externas, mas em uma experiência interior, uma compreensão direta. Isso nos leva a uma camada mais profunda, a teológica. No Evangelho de Maria, o foco não está na estrutura da igreja, nem em rituais externos, mas na transformação interior, na libertação da alma e na superação das ilusões do mundo material. Algumas tradições associam esse tipo de pensamento ao que hoje chamamos de correntes gnósticas. Mas é importante ter cautela. Nem todo texto antigo com linguagem simbólica pode ser classificado de forma simples. O que vemos aqui é uma ênfase clara na consciência, na percepção e na libertação através do conhecimento interior. Mas o que exatamente Maria relata? Segundo os fragmentos preservados, ela descreve uma visão, uma experiência espiritual. Nela, a alma passa por diferentes níveis ou poderes, cada um tentando impedi-la de avançar. Esses poderes representam forças que aprisionam a consciência. Medo, desejo, ignorância. A alma precisa reconhecer essas forças e superá-las. Somente assim ela pode alcançar a liberdade. Esse tipo de linguagem é altamente simbólico e abre espaço para múltiplas interpretações. Seriam esses poderes entidades espirituais reais? Ou representações de estados psicológicos internos? Talvez você esteja se perguntando: esse ensinamento é compatível com os evangelhos canônicos? Ou estamos diante de uma tradição completamente diferente? A resposta não é simples. Existem pontos de convergência. A ideia de transformação interior, por exemplo,
aparece também textos canônicos. Em Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 21, encontramos a afirmação de que o reino de Deus está dentro de vós. Mas no Evangelho de Maria, essa ideia parece ser levada ainda mais longe. A ênfase não está apenas na presença do reino, mas na jornada da alma, para se libertar completamente das estruturas que a limitam. Isso sugere uma espiritualidade mais introspectiva, menos institucional, e possivelmente mais difícil de controlar dentro de uma estrutura organizada. E talvez isso nos leve a uma das perguntas mais importantes: por que esse texto não foi incluído no cânon? A formação do cânon bíblico foi um processo longo e envolveu critérios específicos: a apostolicidade, uso litúrgico, coerência teológica, mas também, inevitavelmente, decisões humanas. Alguns textos foram preservados, outros foram deixados de lado, e outros simplesmente desapareceram. O Evangelho de Maria pode ter sido um desses casos. Um texto conhecido por algumas comunidades, mas não amplamente aceito, ou talvez considerado problemático, especialmente por apresentar uma figura feminina em posição de autoridade espiritual. E isso não pode ser ignorado. No texto, Maria não apenas fala, ela ensina, ela interpreta, ela orienta os outros discípulos. Isso sugere que, em algum momento, existiram tradições onde o papel das mulheres era diferente do que acabou se consolidando posteriormente. Mas até que ponto isso reflete a realidade histórica? Ou uma construção simbólica? Essa é uma questão ainda debatida. O que sabemos é que Maria Madalena já aparece nos evangelhos canônicos como uma testemunha central. Em Evangelho de João, capítulo 20, versículo 18, ela é a primeira a anunciar a ressurreição. Isso já a coloca em uma posição única. Mas o Evangelho de Maria amplia esse papel. Transforma-a em portadora de ensinamentos ocultos. E isso muda tudo. Porque altera a forma como entendemos a transmissão da mensagem de Jesus. Não mais como algo uniforme, mas como algo plural, diverso, e talvez mais complexo do que imaginamos. Se continuarmos explorando o texto, percebemos que o ensinamento atribuído a Maria não é apenas descritivo. Ele é profundamente estruturado. Existe uma lógica interna na forma como a jornada da alma é apresentada. E essa estrutura revela algo importante. Não se trata apenas de uma visão isolada, mas de um sistema de compreensão espiritual. Segundo os fragmentos, a alma ascende enfrentando forças que a interrogam. Essas forças questionam sua legitimidade, sua origem, sua natureza, como se estivessem testando sua consciência. E em cada etapa, a resposta da alma não é baseada em crença, mas em reconhecimento. Ela afirma que não pertence àquelas forças, que sua essência é diferente, e que não pode mais ser retida por elas. Esse detalhe é fundamental, porque sugere uma espiritualidade baseada em identidade interior e não em obediência externa. Algo ali não fazia sentido dentro das estruturas tradicionais. Se compararmos isso com os textos canônicos, percebemos uma diferença sutil, mas significativa. Nos evangelhos tradicionais, a ênfase frequentemente recai sobre fé, arrependimento e relação com Deus. Aqui, a ênfase parece deslocar-se para conhecimento e percepção direta. Isso não significa oposição, mas indica um enfoque distinto, e esse enfoque pode ter sido considerado controverso, especialmente em um momento em que o cristianismo começava a se organizar institucionalmente. Mas existe outro elemento que merece atenção: a reação dos discípulos. Após Maria terminar sua exposição, o texto descreve um clima de tensão. Alguns aceitam suas palavras. Outros demonstram resistência. Pedro novamente questiona. Ele expressa dúvida e até certo incômodo. Isso revela um possível conflito de autoridade, mas também algo mais profundo. Uma divergência sobre a própria natureza da revelação. Ela é algo que pode ser recebido individualmente? Ou deve sempre passar por uma autoridade reconhecida? Talvez você esteja percebendo que essa questão continua relevante até hoje. E talvez seja justamente por isso que esse texto ainda desperta interesse. Porque ele toca em um ponto sensível.
a relação entre experiência pessoal e tradição estabelecida. Mas há um detalhe que frequentemente passa despercebido. O Evangelho de Maria não apresenta Jesus como alguém distante, nem como uma figura inacessível. Pelo contrário, ele aparece como alguém que conduz ao autoconhecimento, que aponta para dentro, que orienta a percepção da realidade interior. Isso pode ser visto como uma continuidade de certos ensinamentos presentes em outros textos. Mas aqui, essa dimensão é central, não periférica. E isso pode ter implicações importantes. Se o foco está na transformação interior, então a autoridade externa perde parte de sua função. E isso, historicamente, tende a gerar resistência. Algumas tradições antigas sugerem que diferentes comunidades cristãs preservaram diferentes ênfases, algumas mais voltadas para a organização e doutrina, outras mais focadas em experiência direta e conhecimento interior. O Evangelho de Maria pode estar inserido nesse segundo grupo. Mas é importante evitar conclusões simplistas. O texto é fragmentado. Não temos acesso à totalidade do seu conteúdo. Partes importantes estão perdidas. E isso limita qualquer interpretação definitiva. Ainda assim, os fragmentos existentes permitem algumas observações consistentes. A primeira é a centralidade de Maria como figura de compreensão. Ela não é apenas uma mensageira, mas alguém que interpreta o ensinamento. A segunda é a ênfase na libertação da alma, não como evento futuro, mas como processo presente. A terceira é a linguagem simbólica utilizada para descrever esse processo, o que indica uma tradição que valoriza interpretação e reflexão. Mas talvez o ponto mais intrigante seja outro: o silêncio. Aquilo que não está no texto. Aquilo que se perdeu. E que talvez alteraria completamente a forma como o interpretamos. O que havia nas páginas ausentes? Que tipo de ensinamento foi apagado pelo tempo? Ou pelas escolhas humanas? Essa ausência não é apenas uma lacuna histórica. Ela é parte do próprio mistério. Algo ali permanece oculto. E talvez nunca possamos recuperar completamente. Mas isso não impede a investigação. Pelo contrário, é o que a torna ainda mais necessária. Se avançarmos ainda mais na análise, percebemos que o Evangelho de Maria não tenta estabelecer uma doutrina fechada. Ele não apresenta um sistema rígido de regras, nem uma estrutura institucional definida. O que encontramos é algo mais sutil. Uma orientação. Um direcionamento da consciência. Isso pode indicar que o texto foi preservado em um ambiente onde a experiência individual tinha grande valor. Onde o ensinamento não era apenas transmitido, mas vivido. E isso nos leva a uma questão crítica. Qual era o papel de Maria Madalena dentro dessas comunidades? Seria ela vista como líder espiritual? Ou como símbolo de uma compreensão mais profunda? Talvez as duas coisas. Nos evangelhos canônicos, ela já aparece como uma figura próxima de Jesus, presente em momentos cruciais, especialmente na crucificação e na ressurreição. Mas nesses textos, seu papel é mais narrativo. No Evangelho de Maria, ele se torna interpretativo. E isso altera completamente sua função. Ela não apenas testemunha. Ela compreende. Ela explica. E isso cria uma nova camada de significado. Se observarmos a tradição posterior, percebemos que essa imagem não foi amplamente mantida. Ao longo dos séculos, Maria Madalena foi frequentemente associada a outras narrativas. Algumas vezes de forma confusa. Outras vezes com interpretações que não têm base textual direta. Isso pode indicar um processo de transformação da sua imagem ao longo do tempo. Mas também levanta outra hipótese. Será que existiram múltiplas tradições sobre Maria Madalena desde o início? Tradições que enfatizavam aspectos diferentes de sua figura? Se isso for verdade, então o Evangelho de Maria pode ser uma janela para uma dessas correntes. Uma corrente menos conhecida, mas não necessariamente menos relevante. E isso nos leva a um ponto delicado. A construção da história. A forma como certos relatos são preservados. E outros são deixados de lado. A história não é apenas o que aconteceu, mas também o que foi transmitido. E o que foi esquecido. Alguns estudiosos sugerem que textos como o Evangelho de Maria refletem uma fase inicial do cristianismo,
onde ainda não havia uniformidade. Onde diferentes grupos buscavam compreender os ensinamentos de Jesus a partir de suas próprias experiências. Nesse cenário, divergências eram naturais e talvez inevitáveis. Mas com o tempo, houve um processo de consolidação. Certas interpretações ganharam predominância. Outras foram marginalizadas. E algumas desapareceram quase completamente. O Evangelho de Maria parece pertencer a esse grupo. Um texto que sobreviveu parcialmente, mas que ainda carrega ecos de uma tradição mais ampla. E talvez seja justamente isso que o torna tão relevante hoje. Não como substituto dos textos canônicos, mas como complemento histórico, como testemunho de diversidade, como evidência de que o início do cristianismo foi mais complexo do que muitas vezes imaginamos. Mas existe um último ponto que não pode ser ignorado: o impacto desse tipo de texto no leitor moderno. Ao entrar em contato com esses fragmentos, somos levados a refletir sobre autoridade, sobre conhecimento, sobre experiência espiritual e sobre a própria natureza da verdade. O Evangelho de Maria não oferece respostas definitivas. E talvez esse seja o seu maior valor. Ele provoca, questiona e convida à investigação, assim como fizemos aqui. E no final, talvez a pergunta mais importante não seja sobre o texto em si, mas sobre o que ele revela em nós. O que buscamos quando lemos esses relatos? Confirmação? Ou compreensão? E até que ponto estamos dispostos a questionar aquilo que sempre consideramos certo? Porque às vezes a resposta não está apenas nos textos, mas na forma como os lemos. Durante séculos, historiadores tentaram reconstruir o passado a partir das pistas disponíveis. Mas cada descoberta levanta novas perguntas. Porque quanto mais aprendemos sobre a história, mais percebemos o quanto ainda não sabemos. Mas qual verdade ainda está esperando para ser descoberta? Story Secrets. Porque alguns segredos da história ainda estão esperando para serem revelados.